Oi pessoal, boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Eu sou a Letícia e no vídeo de hoje a gente vai continuar analisando os perfis no GitHub da equipe de suporte. No vídeo de hoje a gente vai analisar o perfil do Gabriel Lorenzo, então vamos direto para o perfil dele. Bom, a gente está aqui no perfil do Lorenzo, então o Lorenzo é um dos membros do time de suporte aqui da Coder e como eu tenho feito essas análises, eu vou começar fazendo análise aqui desse lado e depois a gente vai para o README e para os repositórios pinados e coisas assim. Então, começando pela foto do Lorenzo, ele tem uma foto muito boa. Isso é uma foto onde a gente consegue ver a cara dele, a gente consegue identificar quem é o Lorenzo com bastante facilidade e também é uma foto simpática, é uma foto onde ele está sorrindo. Uma ótima foto, esse aqui é o tipo de foto que tu deveria ter no teu LinkedIn, por exemplo, né? Uma foto simpática onde eu consiga te enxergar bem. Aí depois a gente tem aqui que ele faz análise e desenvolvimento de sistemas na Universidade Estadual de Campinas, se o meu inglês não tá falhando. Inclusive, aproveitando aqui o botãozinho de follow, vem aqui no perfil do Lorenzo e clica em follow que eu quero ver um negócio. É pra eu testar uma coisa, é importante. Aí seguindo aqui, a gente tem que a localização dele é Brasil. Tá ok, se ele quisesse especificar mais estado, cidade, poderia, não vejo necessidade. E aqui a gente tem o LinkedIn dele. Aqui nesse ladinho tá faltando ele colocar a empresa em que ele trabalha, né? Tem aquele prédiozinho aqui com o nome da Coder, que eu acho que é algo muito interessante tu ter esse tipo de referência no teu GitHub. Seguindo aqui pro README, ele começa aqui dizendo que ele é um programador, né? Programmer, e que ele regularmente escreve artigos no blog da Coder, né? E aí tem o link para Coder, que eu acho até que não é o link do blog. Não é o link do blog, é o link do site. Então, duas coisas aqui. Ele colocou o link do site da Coder, né, o site da empresa, só que os artigos que ele escreve, eles estão no blog, que é outro link. Então, seria interessante aqui que ele trocasse esse link da página principal da empresa para o link do blog, porque o foco aqui é que ele escreve artigos. Então, colocando o link do blog, a gente já conseguiria chegar mais perto dos artigos dele do que entrando no site aqui da Coder, que aí a gente tem que procurar aonde fica o blog, né? O link para o blog, para aí a gente ter acesso aos posts do Lorenzo. Outro ponto aqui é que os posts que ele escreve lá no blog da Coder são posts em português e o perfil dele está todo em inglês. Então, se uma pessoa dos Estados Unidos se interessa em saber um pouco mais sobre o que o Lorenzo escreve, ela vai ter problema porque ela vai clicar aqui toda feliz achando que vai encontrar artigos em inglês e, na verdade, os artigos vão estar todos em português. Então, talvez fosse interessante salientar aqui que esses artigos são artigos em português. Aí a gente tem outro ponto aqui, né? Se conecte comigo e a logo do LinkedIn, que clicando aqui a gente vai pro LinkedIn dele, mas tem um pequeno problema desse Connect with Me, né, desse Me Encontre estar aqui em cima, que é, nesse ponto do README aqui do perfil do Lorenzo, a gente sabe que ele é um programador e que ele escreve artigos. A gente não sabe com o que ele trabalha, a gente pode nem saber que ele está estudando análise e desenvolvimento de sistemas, caso a gente não preste muita atenção aqui e foque mais aqui. Então, eu colocaria esse Connect with Me lá no final, porque a ideia é que primeiro tu se apresente para a pessoa que está lendo o teu perfil, diga o que tu faz e depois tu diga para a pessoa te procurar, né? Se tu chega para a pessoa e diga, olha, me procura, sem dizer direito o que tu faz, a pessoa provavelmente não vai te procurar e aí é mais interessante que tu se presente primeiro, né? Mostra o que tu faz. Então aqui em Languages and Tools, esse pessoal escreve perfil em inglês só para me fazer pronunciar coisa difícil, né? Que linguagens e ferramentas, a gente tem algumas imagens aqui e aqui a gente tem alguns pontos para comentar sobre isso. Né? O título aqui é Linguagens e Ferramentas. Por esse título, a gente não consegue ter certeza se essas linguagens e ferramentas que estão aqui são linguagens que o Lorenzo domina, são linguagens que ele sabe um pouco ou são linguagens que ele não quer ver na vida dele nunca mais. Ficou faltando informar, né, o que são exatamente essas linguagens e ferramentas.
Outro ponto aqui é que essas imagens das ferramentas e das linguagens, elas são imagens legais, elas são imagens bonitinhas. Essas imagens aqui, elas são imagens muito bonitas, elas são imagens muito interessantes, elas dão charme pro teu perfil, mas, porém, contudo, entretanto, elas não são muito descritivas. Então, se eu sou uma pessoa que não entende nada de programação, né? Eu sou uma pessoa que está envolvida no time de recrutamento de algum processo seletivo. Por exemplo, eu venho aqui dar uma olhada no perfil do Lorenzo. Então, ele trabalha com esse negócio aqui que eu acho que é Bootstrap, porque está escrito aqui embaixo. Ele trabalha com um negócio que eu acho que se chama C. Depois ele trabalha com um negócio que eu não sei o que é. Acho que ele gosta de café. Ele trabalha com isso aqui. Isso aqui também eu não sei o que é. Aqui ele trabalha com MongoDB e SQL, MySQL, né? Porque tá escrito aqui. Aqui ele trabalha com... Eu acho que tá escrito aqui, mas eu não tô conseguindo enxergar por causa do tema escuro. Um elefantinho SQL, né? E ele trabalha com um astronauta. E ele gosta de jardinagem. Tipo, não tem como eu ter muita noção do que são essas tecnologias só pelas figurinhas. O que eu recomendaria aqui é que tu colocasse uma legenda nessas fotos, né? Identificasse quais são as tecnologias que essas figurinhas estão representando. Ou então tu utilize aquelas badges que o Galdino tem no perfil dele, por exemplo, que tem a tecnologia e tem o nome da tecnologia. Isso facilita muito para a pessoa identificar que tipo de tecnologia tu usa sem que ela tenha muita experiência na área. Porque aqui, por exemplo, se eu nunca trabalhei com Postman, eu não sei que esse bonequinho aqui é Postman, eu não sei que o Lorenzo trabalha com Postman, por exemplo. E aqui também seria interessante, talvez, criar alguma identificação dessas linguagens e ferramentas. Então, linguagens e ferramentas que eu já estudei. E aí, tu consegue encaixar tudo sem ter aquela hierarquização, né, do que eu sei mais e do que eu sei menos. Bom, próximo ponto aqui é que ele tem as linguagens mais usadas aqui. Esses cardzinhos são muito legais, eu volto a dizer aqui, mas a gente tem que ter um certo cuidado com quando a gente usa ele. Então, a linguagem mais usada dele é Java, beleza, Java tá aqui, o cafezinho. Depois, a segunda mais usada é Python. Python não tá em lugar nenhum no perfil dele. Então, se ele realmente trabalhou com Python, seria interessante colocar aqui. C tá aqui, JavaScript e HTML, que também não aparece aqui em lugar nenhum. Então, a sugestão aqui seria colocar essas linguagens mais usadas aqui. E outro ponto sobre esse cardzinho de linguagens mais usadas, que eu acho que eu não falei anteriormente, é que às vezes ele não reflete muito bem as linguagens que tu realmente usa no teu perfil. Por exemplo, se eu vou rodar uma aplicação que ela precisa de muitos arquivos para construir aquela aplicação, por exemplo, eu tenho um projeto que ele tem muitos arquivos .c para fazer aquele projeto funcionar, mas o meu projeto não é em C. E aí, para o GitHub, vai aparecer, ele vai contar como se eu estivesse codando em C, quando na verdade os arquivos em C são arquivos automáticos, que são gerados por um CLI, por exemplo, para o meu projeto funcionar depois, né? Eles não são realmente coisas que eu codei. Então, aqui o que eu recomendaria era colocar Python aqui nas linguagens e ferramentas, ou olhar outra forma, né, de apresentar esse gráfico aqui, ou até tirar esse gráfico, né? Eu particularmente não gosto muito desse gráfico, mas eu entendo que ele serve um perfil, então se tu quiser colocar no teu perfil, é uma opção. Só tem que ter esse cuidado de tentar mostrar uma consistência entre o que está aparecendo aqui e as coisas que tu realmente sabe. Então, por último, a gente tem esse cardzinho aqui bonito, que eu adoro esse cardzinho, mas esse cardzinho tem alguns problemas, que é: ele não tem PR, ele não tem issues e ele não contribuiu com nenhum projeto. Então, o que ele tá colocando aqui? Ele tá botando um card bem bonito para dizer, eu sei fazer commit. Olha que legal. Esse cardzinho, ele é personalizável e essa é a dica que eu já dei antes, né, no vídeo revisando o GitHub do Galdino, que é, se tu tem coisas aqui que são zeros, ó, não é uma boa ideia tu deixar isso aqui em evidência, né? Evidencia as coisas que tu fez, as coisas que tu produziu e não o que tu deixou de fazer, o que tu deixou de produzir, que é o que está sendo evidenciado aqui, né? A gente chega nesse perfil, aqui tem um a mais, ó, um a mais, legal,
Mas aí a gente vê que aqui ele tem 14 estrelas, legal, fez alguns commits esse ano, legal. E aqui a gente tem um monte de zero, né? Pode nem me interessar exatamente o que são PRs, o que são issues, os projetos que ele contribuiu, mas esse monte de zero aqui, ele dá uma impressão muito negativa do teu perfil. Então, ter esse monte de zero é um tiro no pé. Como esse card é personalizável, tu pode ir lá nas configurações do card e tirar essas opçõezinhas aqui que estão mostrando zero. E aí depois, em algum momento em que esses status não sejam mais zero, tu pode vir aqui e modificar e melhorar esses status, né? A documentação do GitHub, de onde saíram esses cardzinhos aqui, né? Do projeto de onde saíram esses cardzinhos, tem lá algumas instruções de como personalizar esses cardzinhos. Então eu recomendo que tu vá lá e dê uma olhada. Então o perfil dele é isso, não tem muito mais sobre ele. Talvez fosse interessante ter uma descrição aqui, né? De quem que o Lorenzo é, do que ele gosta de fazer. Mas aí fica a cargo dele, né, se ele acha que é interessante ou não isso para o perfil. E aqui embaixo a gente tem aqui outra coisa que eu vi agora que eu esqueci de mencionar. A gente tem aqui um link para o LinkedIn dele e aqui embaixo a gente tem o mesmo link para o mesmo LinkedIn. Então, talvez seja interessante trocar esse link aqui para algum outro site, alguma outra coisa, já que o teu LinkedIn já está evidenciado aqui. E também ele deveria estar evidenciado um pouco mais para baixo, porque a parte em que o Lorenzo se apresenta e diz essas são as coisas que eu sei fazer, essas são as coisas com qual eu trabalho, tá aqui. E aí esse Connect With Me deveria vir aqui para baixo e talvez se o Lorenzo tiver mais alguma rede social que ele considera relevante, colocar aqui também, né? Tipo Twitter ou coisas assim. Então agora olhando os repositórios do Lorenzo, a gente nota um negócio importante aqui, ó. Esses são repositórios pinados. Esses são repositórios que o Lorenzo conscientemente colocou aqui para que as pessoas que estão vendo o perfil dele olhassem esses projetos. Então, o Lorenzo fez essa escolha e agora a gente vai questionar as escolhas do Lorenzo, não é mesmo? Então, olhando aqui, primeiramente, tá tudo em inglês, mais ou menos, né? A gente tem esse aqui que parece estar em inglês, mas não tem nenhuma descrição. Esse aqui, né, alunos, parece estar em português. E os outros a gente fica meio assim. Esse aqui parece estar em inglês, mas vamos dar uma olhada. Então, abrindo esse Post Generator aqui, ele é um projeto feito em HTML, CSS e JavaScript, pelo que eu estou olhando aqui. E tem um link aqui para a gente ver o projeto do Lorenzo, que é muito interessante, né? Como é um projeto com HTML, CSS e JavaScript, é um projeto que pode ser hospedado no GitHub Pages, inclusive ele está aqui no GitHub Pages, o que é um ótimo ponto. Então, se a gente clicar aqui, a gente tem o projeto dele, que é um projeto bonito, é um projeto legal. Se a gente clicar aqui em New Quote, né, a gente tem uma nova frase. É um projeto muito interessante. Mas aqui tá faltando coisa nesse README, né? Então aqui ele tá dizendo que é um Post Generator e ele tem o link para o projeto, mas tá faltando ele apresentar melhor o projeto aqui nesse README, né? Seria interessante que ele colocasse uma imagem do projeto aqui no início e também colocasse os 3 tópicos que eu considero mais importantes para qualquer README de projeto, que é o que este projeto faz, como eu rodo esse projeto e como eu uso esse projeto, né? O que eu faço com esse projeto depois que ele está rodando. Então aqui o que é esse projeto? Seria essa uma página HTML, CSS e JavaScript que eu fiz para estudar alguma coisa e ela tem o objetivo de mostrar uma situação diferente. Como eu rodo esse projeto? Tu pode baixar esse repositório ou tu pode acessar esse link que o projeto está rodando no GitHub Pages. E aí, por fim, como que eu uso esse projeto? Tu clica no botãozinho ali e toda vez que tu clicar no botãozinho, uma nova citação vai ser mostrada na tela. E se tu clicar no balãozinho ali do Twitter, vai acontecer outra coisa, né? Esses 3 tópicos podem estar em português, é que como ele está mantendo tudo em inglês, eu imagino que seria interessante que ele escrevesse em inglês, né, para ter essa consistência. E tá faltando documentação aqui. É um projeto muito legal, é um projeto bonito,
mas está faltando documentação. Voltando aqui então para o perfil do Lourenço, a gente tem aqui o projeto API Alunos e esses outros projetinhos aqui que a gente vai dar uma olhadinha rápida. Aqui ele pinou 6 projetos, acho que é a quantidade máxima de projetos que a gente pode pinar aqui no GitHub, mas uma dica é que tu não precisa pinar os 6 projetos, né? Coloque aqui os projetos que tu acha que são mais relevantes no momento. Então, olhando aqui o projeto de API, é uma API feita com Express, React, MySQL, para fins educacionais. Tem uma pasta client e uma pasta server. O que faz? Não faço a mínima ideia. Talvez fosse alguma coisa de iniciação científica, alguma coisa da faculdade, porque aqui eu tenho um ambiente de produção da Unicamp e eu tenho que ele estar ativo no GitHub Pages. Como eu acesso esse projeto no GitHub Pages? Bom, eu vou ter que clicar aqui e aqui vai me aparecer um link para eu conseguir assistir, mas seria mais interessante que eu tivesse um link aqui que eu pudesse acessar esse projeto diretamente. E aqui de novo, né, tá faltando os 3 pontos principais. O que é esse projeto, para que ele serve, também é um ponto que a gente pode abordar, né, mas o que é esse projeto, como que eu rodo e como que eu uso. Tá faltando esses 3 tópicos aqui. Próximo projeto dele, não tem nem README, Lourenço. Fazer um README aqui, né? Não tem README, eu nem avalio. Então aqui tá faltando um README e tá faltando explicar o que é esse projeto, né? Esse aqui talvez seja um projeto que nem esteja completo, porque ele só tem um arquivo aqui chamado Sistema Vendas, mas é um arquivo com 300 linhas quase, então pode ser que seja um projeto completo. Outra coisa é que tu nunca pina no teu perfil projeto que não tem README. Esse espaço de projetos pinados para o teu perfil são os projetos que tu quer mostrar para as pessoas, os projetos mais relevantes. Então, se tu vai colocar um projeto aqui, pelo menos no README desse projeto que vai estar pinado, tu trabalha um pouco, tá? Às vezes é difícil fazer README, é muito chato, eu sei, mas é importante e é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Né? Esse projeto aqui, então, ele é um projeto que ele existir aqui e ele não existir meio que não faz muita diferença, porque eu não vou ler as 300 linhas de código que está aqui para entender o que isso aqui faz. Então, é um sistema de ticket de vendas com leitura escrita, mas eu não sei como é que usa, eu não sei, não tenho o que fazer. Aqui temos outro projeto sem README, que também está pinado lá no início do perfil. Tá feio, Lourenço, faz um README aqui. E aqui a gente tem o próximo projeto, que é o de Fórum API. Esse aqui tem um README mínimo, né? A gente tem um README aqui dizendo que ele foi documentado. E aqui o link onde ele está documentado. Se eu clicar nesse link, vamos ver o que acontece. Carrega. Carregar é legal, carregar é uma coisa muito interessante. Mas eu acho que aqui não vai abrir. Eu vou deixar aqui, se abrir a gente comenta. Mas aqui tá faltando de novo os 3 tópicos principais do README. O que é, como é que eu rodo e como é que eu uso. Aqui tá faltando, ó, abriu aqui. Ou não, abriu. Bom, eu não sei se isso aqui é um projeto que se o projeto dele é essa coisa de leitura de API, ou se o projeto dele é alguma dessas coisas aqui. Eu não estou entendendo. Se é a página inteira que ele construiu, né? Se o projeto é essa documentação de API, ou se o projeto dele é alguma dessas coisinhas aqui, alguns desses tópicos. Então, como eu poderia saber isso? Lendo um README. Poderia, mas não foi o caso aqui agora. Bom, seguindo aqui, então, ele tem esse último projeto aqui pinado, que é uma API de finanças. E também não tem nada. Aí tem a documentação dele que está lá naquele mesmo link, ou um link muito parecido. E é isso. Eu não sei como é que eu uso, não sei o que esse projeto faz. Tá faltando aqui. Então, reforçando aqui. O editor para o qual eu vou dar trabalho, escreve aqui na tela bem grande. 3 coisas que tu tem que colocar no README. Número 1,
o que esse projeto é. Número 2, como rodar esse projeto. Número 3, o que tu faz no projeto uma vez que ele esteja rodando. Esses 3 tópicos são o básico das informações que tu pode dar no README e eles são tópicos essenciais. Então, voltando aqui no perfil do Lorenzo, a gente tem aqui as contribuições dele, a gente vê que ele faz contribuições bem esparsas no GitHub. E faltou a gente ver o código-fonte aqui do README dele, agora que eu estou percebendo isso. Então vamos ver aqui os repositórios. Ele coloca tags nos repositórios dele, isso aqui é legal. Colocar tags nesses repositórios, elas são interessantes porque depois as pessoas podem procurar por projetos que têm uma determinada tag. Vamos supor que eu estou estudando Java. E aí eu venho aqui no Explore do GitHub e eu vou procurar por projetos que tenham a tag Java. E aí vai aparecer esses projetos aqui do Lorenzo. E se esses projetos estivessem documentados, eu ia conseguir ver os projetos do Lorenzo, eu ia conseguir entender o que eles fazem, né? E eu poderia me interessar pelo trabalho do Lorenzo, por exemplo, né? As coisas que ele produz, porque ele fez um código muito legal, por exemplo, ele fez um projeto muito interessante. Então, dando uma olhada aqui no README do Lorenzo, a gente tem que vir aqui. E aí, vamos ver o código. Cadê o Markdown, Lorenzo? Tá aqui, ó. Aqui tá o Markdown. Bom, ele tá usando aqui tags HTML. Pelo que eu tô percebendo aqui, ele tá usando essas tags HTML para colocar alinhamentos nos elementos na página dele. O que é válido, né? Essa é a gambiarra que a gente costuma fazer quando a gente quer centralizar uma coisa ou colocar uma coisa de um lado específico da página, é usar essas tags HTML. Mas aqui, ele está usando as tags HTML com um align left, ou seja, para as coisas ficarem na esquerda, que já é o padrão do Markdown. Então aqui, por exemplo, né, não precisaria estar usando esse HTML, poderia estar usando o próprio Markdown. Aqui também poderia estar sendo usado o próprio Markdown. Aqui embaixo também, porque ele está fazendo o alinhamento à esquerda e poderia ser usado o próprio Markdown. Aqui embaixo, como ele está tentando fazer um alinhamento no centro, faz sentido eu usar as tags HTML. Um ponto interessante aqui é que ele colocou uma tag out, aqui, né, um texto alternativo para ser lido por leitores de telas nessas aplicações. Isso é muito maneiro, é uma coisa para a gente ter um certo cuidado, mas ele colocou aqui em cima também, ó, a gente tem um probleminha que é que ele colocou todas as tags, todas essas linhas aqui, ó, todas essas imagens, elas estão na mesma linha. Elas não precisam ficar na mesma linha no código para elas ficarem na mesma linha aqui, tá? Elas estarem todas na mesma linha aqui no código facilita a nossa visualização e não tem muita necessidade, né? No Markdown, se eu quiser pular uma linha, eu só vou pular uma linha se eu deixar uma linha em branco. E no HTML também, geralmente, não faz diferença eu colocar uma abaixo da outra, porque ele só vai entender uma quebra de linha quando eu tiver algo como isso aqui, ou um BR, por exemplo, né? Ele não vai entender espaços e quebras de linhas normal, textuais, como quebra de linhas. Então aqui, vamos ver se tem atributo alt nas imagens. Ô, Lorenzo! O atributo alt de uma imagem, ele serve para a gente descrever o que essa imagem é. Isso aqui é o que vai ser lido pelos leitores de tela. Então, ele colocou como descrição da imagem o próprio link do LinkedIn, né? Isso não é uma boa prática, tu colocar como descrição da imagem o próprio link. Tu pode colocar como descrição da imagem, por exemplo, aqui como é o LinkedIn, tu poderia colocar logo do LinkedIn. E aí tu vai ter a descrição da imagem. E aqui, como ela está envolvida por um link, o leitor de tela já vai entender que aquilo é um link e vai ler para a pessoa que está usando o leitor de tela um link que vai levar para o LinkedIn, por exemplo. Eu estava olhando aqui o do LinkedIn. Aí aqui embaixo é que estão as imagens deles, viu? Tá confuso isso aqui. Quando a gente usa o Markdown aqui e a gente usa a questão dos títulos do Markdown, ele facilita um pouco até para a gente ter essa diferenciação, né? Aqui quando eu tenho esse título aqui, ele tá em HTML,
não fica tão claro assim a divisão de que isso aqui é uma coisa diferente dessa coisa aqui de baixo, né? Usar Markdown nos arquivos Markdown é uma coisa legal. Quero deixar aqui a referência. Aqui ele ficou, aqui nas imagens parece que ele colocou os atributos alt corretamente, né? O nome da tecnologia. Acho que é isso. Então, voltando aqui ao perfil do Lorenzo, deixa eu dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa para ser comentada aqui. Bom, acho que não. Então, esse aqui foi o perfil do Lorenzo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tu tenha gostado desse tipo de conteúdo. Deixa o like e se tu chegou até aqui, coloca nos comentários cadê o Readme Lorenzo, só pra eu saber que tu chegou nesse ponto do vídeo. Se tu tem alguma ideia de um conteúdo bacana que tu gostaria de ver aqui no canal da Coder, também coloca nos comentários e a gente se vê em algum outro vídeo. Até mais!